Boa noite a todos. Estou fazendo uma live extraordinária em função da notícia que eu acabo de receber, tá? Imagino que alguns de vocês já tenham recebido, tá? Diz respeito à coluna da Mônica De Bolle no Estadão, tá? Ela encaminhou para várias pessoas, inclusive para mim, a seguinte mensagem: acabo de ser informada que minha coluna do @Estadão será encerrada, sem explicações. Agradeço os 10 anos de colaboração e as muitas interações com o jornal. A minha derradeira coluna foi a da última quarta-feira. Os detratores de Guedes. Liguem os pontinhos, fecha aspas. Bom, não deixa de ser curioso, para dizer o mínimo, né, que na mesma semana em que sai na imprensa uma lista de pessoas que são consideradas como detratores do governo pelo Ministério da Economia, entre as quais estava a minha colega Mônica De Bolle, de colega porque nós estudamos juntos no mestrado de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no início dos anos 80, ela era de uma turma depois da minha, tá? Inclusive, quando eu dei aula da disciplina de História do Pensamento Econômico, né, substituindo o Eduardo Amadeu, que num determinado semestre não podia dar a disciplina, ela era a coordenadora da graduação. Tá? Então, eu a conheço, isso foi em 1995, então eu a conheço há 25 anos. Tá? Bom, é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? Ponderada, não é uma esquerdista, não é comunista, não é nada disso. Né? E ela estava contribuindo há 10 anos, né, no jornal Estadão, sempre com opiniões muito interessantes, né, que fazia fora da caixa, né, que faziam as pessoas pensarem que isso é importante, ao invés de ficar repetindo, né, como vaquinha de presépio, né, o mainstream, né, sempre dizendo a mesma coisa. Não. Ela, principalmente nos últimos anos, se notabilizou por pensar fora da caixa. Mas bem, sem nenhuma explicação, 3 dias depois, 4 dias depois, eu acho, não sei, agora não lembro quando foi exatamente divulgada a lista negra do Ministério da Economia, ela é desligada do jornal O Estado de São Paulo. Assim, isso é muito esquisito, tá? Eu vou contar uma história que não tem nada a ver com a Mônica, mas para que vocês percebam quanto que a imagem, né, é importante. Está relacionada com o rei emérito da Espanha, o rei Juan Carlos I, quando ele ainda era príncipe, né? Queria suceder um dia o general Franco, como acabou acontecendo, no dia 22 de novembro de 1975, mas alguns anos antes disso, o rei Juan Carlos, que sempre foi esportista, né, e gostava muito de esquiar, ele pediu autorização para o general Franco para participar de uma competição internacional de esqui que aconteceria na Suíça. Ele foi pessoalmente conversar com o general Franco. E o general Franco meditou durante 30 segundos e disse: Sua Alteza, eu não acho que seja conveniente. E o rei fala isso nas memórias dele, né, que eu já li várias. Né? Ele disse, ficou surpreso e assim, aborrecido, dizendo: mas, meu general, por que não me dá autorização? E o general Franco se vira para ele e diz o seguinte: Sua Alteza, se Vossa Alteza ganhar, dirão que ganhou porque é príncipe de Espanha. Se perder, será uma desonra para o nosso país. Ou seja, o general se preocupava com a repercussão pública, né, dos menores atos, né, do seu sucessor, que seria o rei Juan Carlos. Né? Então, assim, é muito curioso que o Estado de São Paulo tenha desligado a Mônica De Bolle poucos dias depois dela sair daquela lista. Né? Como diria Júlio César, né? Não basta que a mulher de César seja honesta,
ela tem que parecer honesta. E, neste caso, está parecendo claramente que o Estado de São Paulo foi pressionado, de alguma forma, pelo Ministério da Economia, imagino que pelas verbas de propaganda do governo, que eu fui informado hoje, né, que o jornal Estado de São Paulo está com sérios problemas financeiros, né, foi pressionado e, com isso, ele decidiu retirar a coluna da Mônica Deboli. Ou seja, o governo Bolsonaro, ou pelo menos o Ministério da Economia, né, está exercendo o papel de censor, o que é absolutamente incompatível com a Constituição da República Federativa do Brasil, que é incompatível com os deveres de um servidor público, coisa que é atualmente o ministro da Economia. Tá? O ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que se gaba de ser uma pessoa tão rica, diga-se de passagem, não é tanto quanto ele disse, tá? Porque ele perdeu muito dinheiro na crise de 2008, então ele não é tão rico quanto as pessoas acham que ele é, tá? Isso é importante, chama atenção, tá? Mas neste momento, Paulo Guedes é um servidor da República e tem que se comportar de acordo com a compostura do cargo. E a compostura do cargo exige que ele seja republicano e que não persiga pessoas porque pensam diferente dele. Mas eu mesmo, e aqui eu vou dar meu depoimento pessoal sobre Paulo Guedes, porque eu conheço Paulo Guedes. Eu trabalhei nas faculdades IBMEC, né, do segundo semestre de 1996 ao primeiro semestre de 2001. No segundo semestre de 1996, eu fui contratado como professor horista da universidade, das faculdades, melhor dizendo, das faculdades BMEC, no curso de Economia. Né? Na época, o coordenador era o professor Fernando de Holanda Barbosa, que é meu amigo pessoal, que mantemos relacionamento de amizade há 25 anos. Eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha, enfim, somos amigos. Foi ele que me contratou. Mas aí ele sai das faculdades de BMEC, né, no início de 1997 e assume um outro professor, o Biratã Iório, que aliás é um ilustre membro do Instituto Mises Brasil, diga-se de passagem, mas me mantém no cargo, né? E o diretor da faculdade BMEC, naquele momento, que é o professor Antônio Freitas, que atualmente está na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, inclusive foi até cotado para ser ministro da Educação, depois que teve toda aquela controvérsia com o Decotelli. O professor Antônio Freitas me convidou para ser professor em tempo integral, isso a partir, né, do segundo semestre de 1997, coisa que eu aceitei, né, e permaneci até o primeiro semestre de 2001. Né? Bom, mas em determinado momento, nessas confusões de troca de coordenador, etc., que é muito comum em faculdades particulares, nas quais os coordenadores acabam tendo um poder muito grande, que não existe em universidade pública, porque em universidade pública os professores não são passíveis de demissão, muito menos porque o coordenador do curso ou o chefe de departamento não vai com a cara do sujeito, né, ou da sujeita, né? Mas, num determinado momento, assumiu uma outra pessoa, que não convém aqui dizer o nome, né? Mas essa pessoa foi reclamar de mim para o Paulo Guedes, que era o dono da instituição, dizendo que eu não tinha o perfil ideológico compatível com o IBMEC. Né? E teve um estresse, que durou um ano e meio, mais ou menos. Né? O professor Antônio Freitas, diga-se de passagem, sempre me defendeu, tá? Uma pessoa que sempre reconheceu a minha competência. Tá? Eu era muito querido pelos alunos, muito respeitado, etc, etc. Mas chegou um determinado momento que essa pessoa que assumiu a coordenação do curso de economia forçou uma situação em que havia duas opções.
né? Ou eu seria demitido do IBMEC, e a razão era incompatibilidade ideológica, ou eu seria transferido à minha revelia do Departamento de Economia para o Departamento de Administração. Isso foi no segundo semestre do ano 2000. Na época, por razões de ordem pessoal, que não convém discutir aqui, né, eu não tive outra opção a não ser aceitar. Tá? Mas o Paulo Guedes foi a pessoa que deu a chancela para esse tipo de coisa. Ou seja, eu fui perseguido pelo Paulo Guedes por ser um economista keynesiano, que era incompatível com a visão que ele tinha para as faculdades do IBMEC, do Rio de Janeiro, pelo menos para a Faculdade de Economia. O Departamento de Administração me recebeu de braços abertos, tá? E aqui eu quero fazer o reconhecimento público, tá? Do coordenador do curso de administração, Roberto Montesano, pai do atual presidente do BNDES, tá? Que me recebeu de braços abertos, sem nenhum problema, sem nenhuma discriminação, reconhecendo minha competência, né? Mas eu fui perseguido por razões ideológicas pelo senhor ministro da Economia, pelo atual ministro da Economia. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu com a Mônica De Bolle, para mim não é nenhum tipo de novidade, porque aconteceu comigo. E isso é o Paulo Guedes. É uma pessoa incompetente, que não sabe o que fazer com o Brasil. A gente está vendo, ele não tem nenhum plano para o ano que vem. Ele não sabe se vai continuar o auxílio emergencial, não sabe o que vai fazer para retomar o crescimento, só fica com bravatas uma atrás da outra, dizendo que vai privatizar, depois de 2 anos, que vai privatizar não sei quantas empresas, sendo que até agora não privatizou nenhuma. Ele é o ministro da Economia responsável pelo maior déficit da história. Isso está na conta dele. Ele que era o fiscalista, o privatizante, o liberal, ele não conseguiu fechar um acordo comercial, porque o acordo comercial com a União Europeia não vai acontecer, por causa da política ambiental deste governo, que o Paulo Guedes devia ser o primeiro opositor, mas ele não é, porque pelo visto ele concorda com a política do Ricardo Salles. Porque se o Paulo Guedes estivesse realmente interessado em aprovar o acordo comercial com a União Europeia, ele tinha que ser a primeira pessoa a pedir a cabeça do Ricardo Salles numa bandeja de prata. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele pensa que nem o Ricardo Salles. É o mesmo tipo de gente, igualzinho. Né? Privatizações, qual foi a que ele fez? Nenhuma. Ainda bem, diga-se de passagem. Tá? Porque ele quer privatizar empresas que não são dependentes do Tesouro, que geram um fluxo de dividendos para a União que é maior do que os juros implícitos da dívida pública daquelas empresas. Então, é um péssimo negócio privatizar. Aliás, eu discuti isso hoje numa live do PDT. Tá? E ele que disse que ia fazer ajuste fiscal. Lembrem-se que o Guedes disse que ia zerar o déficit público em 2019. Esta mesma pessoa que disse que ia zerar o déficit primário em 2019 é responsável pelo maior déficit primário da história. Está na conta dele. Está na conta dele. Então, isto é o Paulo Guedes. E depois, como ele não consegue fazer o seu trabalho, o que é que ele faz? Ele persegue as pessoas que criticam ele. Como fez agora com a Mônica De Bolle. E como fez comigo, né, há 20 anos atrás. Isto é o Paulo Guedes. Enfim, gente, acho que não tem muito mais o que dizer sobre o que aconteceu. Acho que isso é inacreditável. Eu, quando vi a lista, eu achei que, sinceramente, eu não dei importância. Então, uma amiga minha, ex-professora da UNB, Maria Luísa Falcão, me mandou uma mensagem super preocupada. Não, vocês têm que ter cuidado. Isso aqui não, Maria Luísa, isso aí não tem nada. Isso é Paulo Guedes. Isso é mais uma do Paulo Guedes e tal. Eu realmente achava que não tinha nada. Mas, pelo visto, não tem. Quer dizer, o governo está usando os instrumentos que dispõe, que são as verbas de publicidade, tá? Para afastar pessoas que são críticas ao governo. A vítima foi a Mônica De Bolle. Ah, mas pode ser que não tenha nada a ver. Digamos, vou fazer o advogado do diabo. Não, mas pode ser que o Estadão já estivesse pensando em demitir a Mônica De Bolle. Pode até ser que isso
realmente tenha acontecido. Mas, como diz o ditado de César, não basta que a mulher de César seja honesta, ela tem que parecer honesta. Se eu fosse dono do Estadão, e eu, por alguma razão, quisesse cancelar a coluna da Mônica Leboli, eu jamais faria isso na mesma semana que saiu a lista dos detratores do governo. Porque eu estaria assinando embaixo que eu estou fazendo o que o governo me manda. Cadê a liberdade de imprensa? Engraçado que acusavam o PT de fazer isso. Olha quem está fazendo, não é o PT. Isso quem diz sou eu. Eu tenho credencial de crítica ao PT. É só vocês verem os meus artigos publicados. Não é, não, Nogueira, não. Olhem os meus artigos publicados na imprensa, no Valor Econômico, entendeu? Vocês vão ver o quanto eu fui crítico da política econômica do PT, principalmente do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. E, diga-se de passagem, eu apoiei explicitamente o impeachment. Hoje eu acho que foi um erro, mas isso é outra história. Tá? Mas eu apoiei o impeachment. Agora, tudo o que acusavam o PT de fazer está sendo feito por este governo. Está sendo feito pelo Guedes. O Guido Mantega nunca fez isso. Quer dizer, fez algumas coisas, enfim, não foram muito corretas, mas ele não chegou a esse ponto de perseguir pessoas que pensam diferente dele. Né? Então, enfim, eu acho que isso realmente é uma coisa muito grave que nós não podemos aceitar. Tá? Só responder brevemente uma pergunta. O Saulo Jardim me pergunta: o senhor acha que a aproximação do Guedes ao Bolsonaro ali na pré-campanha à presidência da República foi oportunismo por parte do Guedes? Eu acho que foi oportunismo por parte de ambos. Quer dizer, o Bolsonaro precisava de uma chancela de uma pessoa do mercado. Tá? E o Guedes sempre sonhou em ser ministro da Economia. Tem uma matéria fantástica na revista Piauí, tá? De acho que outubro ou novembro de 2018, tá? Dando os bastidores. O Guedes, o sonho do Guedes foi ser ministro da Economia. Ele ficou muito magoado com a turma da PUC Rio de Janeiro, com Peço Arida, com Baixa, né, quando era Resende, quando fizeram um plano real, não chamaram ele. Depois ele tentou com Ciro Gomes. Isso eu vi. Eu era professor do IBMEC. Né? O Paulo Guedes levou o Ciro Gomes para fazer uma palestra no IBMEC. Paulo Guedes estava apoiando o Ciro Gomes. Aí o Ciro Gomes não ganhou em 98. Entendeu? Depois o Paulo Guedes tentou com a Dilma. Ele foi conversar com a Dilma. Agora não lembro se foi no início do primeiro mandato ou no final do primeiro mandato, não sei. Tá? Mas ele estava tentando ser ministro da Fazenda da Dilma. A Dilma também não quis ele. Então, ele não conseguiu ser ministro do PSDB e não conseguiu ser ministro do PT. De quem que ele conseguiu ser ministro? Do Bolsonaro. Aí a gente já vê a qualidade desta triste figura que é o nosso ministro da Economia. Nunca, nem a Zélia teve tanto poder como o Paulo Guedes. Nunca ninguém foi tão inoperante como o Paulo Guedes. O país está à deriva. Isto é o que está acontecendo. Mas é isso aí, pessoal. Acho que já respondi a pergunta do Saulo Jardim. Não vejo mais nenhuma outra pergunta, tá bom? Mas é isso. Boa noite, fiquem com Deus e que Deus abençoe este país e que nos livre do Paulo Guedes. Amém.